Bem-vindo, signo de Libra. Vamos ver aqui o que as cartas revelam sobre como será o seu mês de agosto de 2025. Lembrando que esta é uma leitura geral, então receba o que fizer sentido e o que não fizer, abençoe e solte para o universo com leveza. Eu desejo uma boa sorte para você e vamos à sua previsão. Libra, agosto de 2025. Libra, agosto de 2025. Libra, agosto de 2025. Tarô, eu peço aqui então as principais vibrações, os principais acontecimentos, a principal temática para o signo de Libra em agosto de 2025. Qual é a energia principal? Qual é o contexto? O que está acontecendo? O que acontecerá? O que vem para eles? Vamos lá. Libra, agosto de 2025. Primeira carta. Segunda carta. E terceira carta. Nossa, 9 de espadas, 3, que é a imperatriz, e 10 de espadas como a energia principal do mês. Bom, a temática aqui, signo de Libra, é o 9. Então eu vejo vocês com algum tipo de preocupação. Pode ser uma preocupação com uma empresa, uma preocupação com uma mulher, uma preocupação com alguém que você gosta. A imperatriz também ela pode representar a preocupação com uma... Sabe quando a gente passa dos limites em algo? Exemplo, a pessoa sai, bebe todas. A pessoa sai, come demais, extrapola. Nossa, essa comida estava muito boa. A imperatriz ela representa os prazeres da vida. Então é a sensualidade, é a beleza, é a arte. Então tem tudo, tem a ver também com algo no sentido que germina, que multiplica. Então é como se você estivesse aqui preocupado, a temática do mês é uma... E aí assim também o que acontece? Pode ser que exista uma questão a ser resolvida com essa pessoa. Então existe uma questão, existe uma preocupação, algo que demanda uma ideia para resolver ligado a essa imperatriz. Então você precisa resolver alguma questão intelectualmente, ter um insight, ter uma ideia, né? Tem alguma questão para resolver com algo, exemplo, que está se multiplicando, me vem uma coisa assim, que está aumentando, que está crescendo. Algo que está... porque a imperatriz é como se a imperatriz ela precisa, que ela é a natureza pura. Então são situações sem limites. Então é como se você precisasse aqui, é como eu vejo você no mês de agosto colocando limite numa situação. Controlando uma empresa, controlando uma pessoa que tem autoridade sobre você, colocando limites nessa pessoa. Então aqui existe esse 9 como uma preocupação relacionada, né, uma questão relacionada a essa imperatriz. Pode ser também alguma coisa ligada a dinheiro, uma boa administração, certo? Então aqui... Opa, deixa eu só fechar por causa do timer, tá? Eu vejo nesse mês vocês tendo que ter algum insight, alguma ideia, alguma
percepção, pensamento que vai de fato finalizar uma situação sem controle ligado a dinheiro, ligado à saúde, ligado a... É uma mudança de comportamento, é uma mudança de padrão de pensamento. Certo? Aqui 9 de espadas, como tema principal é a preocupação. Eu não posso dizer outra coisa. É como se vocês fossem estar preocupados com algo. Então o tarô, como ele já vem avisando, o que vocês precisam fazer? Alterar esse padrão de pensamento. Alterar, entrar numa realidade, numa dimensão mais positiva. É sair deste 9. Porque vocês estão aqui preocupados, estão aqui sentindo uma culpa, sentindo um arrependimento, querendo mudar alguma coisa do passado ou alguma coisa ligado a essa imperatriz, ligado a um prazer, ligado à perda de controle, ligado a uma ação equivocada que vocês tomaram, entendeu? E aí o 10 de espadas representa um fim, um desapego, um término, certo? Então aqui é uma preocupação com algo que vocês precisam resolver de fato, para que isso não se desgaste completamente, ou você não perca algo. Então aqui você precisa começar a entrar numa frequência um pouco melhor, um pouco mais... Olha o rei de espadas no fundo, né? O rei de espadas é aquele que estabelece, por meio da sua sabedoria, as diretrizes. Então ele assume as rédeas, ele controla as situações, ele não deixa que as situações cresçam, se desenvolvam, percam o controle por si mesmas. Então aqui é ter uma visão muito clara e objetiva. É ter padrões elevados. Eu tô vendo, sabe o que eu tô vendo aqui? Dinâmicas de pessoas que perdem o controle e depois se arrependem. Perde o controle num gasto, perde o controle... daqui a pouco traem, daqui a pouco gastam mais do que deveriam, não cuidam da saúde, se deixam levar pelos prazeres da vida. E eu gosto muito, se eu lembrar e se eu achar, eu vou colocar o link desse vídeo aqui no vídeo, tá? Mas se eu não me engano, é o filme As Leis do Sol, onde tem um diálogo entre o Buda e, se eu não me engano, Deus Maia. Não sei se é esse. Mas o que eu sei é que ele fala que os prazeres da carne só trazem dor e sofrimento. E aqui é como se fosse isso. Os prazeres da carne só trazem dor e sofrimento. Porque é como se você não estivesse consciente de si. E fosse se deixando levar, se deixando conectar, se deixando influenciar por coisas, por tentações, que depois você pode vir a se arrepender. Certo? Então é o que eu vejo aqui. O que mais? O que está desafiador nesse mês com essa situação a ser resolvida? Essa realidade paralela que o signo de Libra precisa acessar, mais positiva e de controle, né? Para que algo não se desgaste. Aqui também eu vejo uma dinâmica muito forte espiritual, de pessoas preocupadas, né? Ou sentindo presenças relacionadas a espíritos, a forças espirituais femininas que já foram, uma avó, uma bisavó, né? E aí você sentindo é uma força feminina muito forte que te causa uma saudade ou um desespero. E aí aqui tá falando de alguma pessoa desencarnada já, que é como se você sentisse mais a presença ou a saudade e precisasse lidar com essa dinâmica, com a ajuda espiritual, né? Olha, 4 de espadas.
Nossa. O que mais? 6 de paus. E o que vem positivo? O que é positivo agora? Embaralhar mais um pouco, perfeito. Vamos lá. O que é positivo para o signo de Libra em agosto de 2025? O que está positivo? E essa energia aqui fica comigo até o final do vídeo. Se você está sentindo que está ressoando, você está sentindo às vezes angústia, tristeza, um medo, vergonha, né? Tá sentindo aí uma emoção de se sentir falha, meio que desesperado, às vezes se sentindo humilhado, abandonado, fica aqui comigo, porque depois no final do vídeo a gente tem uma oração lindíssima que eu preparei para o mês de agosto, para que você saia desse padrão desafiador, certo? O que vem como positivo aqui? Olha! Olha! Gente, eu fico bobo! Eu fico bobo! Eu fico muito bobo com o tarô, é lindo! Deixa eu só tomar uma aguinha. Gente, olha que lindo! O que eu falei? O que está positivo? Olha, o imperador. O que eu falei? Que a imperatriz, ela é o quê? Ela é a multiplicação. Pensa assim, pensa a natureza. A natureza, se você, exemplo, tem um pátio, você tem um terreno, você larga ali, aquele terreno, começa a vir mato, começa a crescer mato, planta, daqui a pouco enche d'água, sai água, começa a vir bicho. Então existe uma multiplicação descontrolada. E o que é o imperador? É a ordem. É a pessoa que vai limpar, vai roçar aquele terreno, vai deixar tudo em ordem, vai deixar só as plantas que você tem interesse em cultivar, vai fazer uma limpeza daquele terreno, daquele ambiente. E aí isso vai proporcionar com que o que é do teu interesse cresça, se desenvolva com mais força, do que todas aquelas ervas daninhas, aqueles bichos, aquelas outras coisas tomem força, vão tomando, né, a energia daquilo que você quer especificamente. Então é a ordem, olha que lindo, né? Vamos ver, olha como é que vocês estão nesse momento, tá? Eu vejo vocês até numa certa energia meio que parada, mas é engraçado, né? 4 e 4. Mas o 4 de espadas com o 6 como algo bloqueado, aqui é como se a sua mente, tá? Ela não estivesse calma, porque aqui é o que é como você tá no momento, mais bloqueado, né? O bloqueio é o 4 de espadas com o 6 de paus. Então é como se existisse aqui, eu vejo algo que não muda, ou você com uma certa responsabilidade muito grande, ou sendo chamada a fazer algo. Engraçado, algo bloqueado aqui. O 6 de espadas fala também de muito orgulho, né? Mas aqui é como vocês estão. Eu sinto que é como se fosse uma falta, né? Porque aqui é a questão a ser resolvida ligada à imperatriz para que não haja um desgaste ou alguém que está, né, tentando um contato espiritual. E o que está bloqueado é que é como se você estivesse dormindo e não estivesse consciência. Porque aqui é uma falta de consciência, a pessoa está descansando, ela está dormindo. E é como se logo a pessoa é chamada. Engraçado, num momento a pessoa está dormindo, no outro ela já está ativa. É como se não. Aqui é como se falta. Sabe o que eu estou vendo aqui? Picos, altos e baixos. Não existe uma constância. É como se você estivesse sem constância. Você está protelando uma. É como se aqui você não estivesse estável mentalmente, e essa instabilidade na tua mente está causando, tá, uma desarmonia nas ações. Então é uma descompensação nas ações.
É como se você ficasse à mercê, suscetível ao que está acontecendo no teu entorno. Você não tem o que? O controle do que acontece. Só que o positivo aqui é o 3 de copas com o imperador. Então existe beleza na ordem. Existe alegria, felicidade, contentamento, celebração na ordem que você coloca. Na estabilidade, em estabelecer valores. Então é como se assim você vai se sentir. Às vezes a gente acha que falta de ordem ou falta de tradição, ou às vezes a gente quer ser muito disruptivo, né? Só que tudo é um equilíbrio. Nem a anarquia, nem o totalitarismo. É um caminho do meio. Tudo é o equilíbrio. Nem luz, nem entende, nem luz, nem sombra. Como que eu posso colocar? Para exemplo, a luz primordial é como se ela é fulminante. É tanta luz, é tanto amor, é algo que por isso que a nossa realidade só é possível na medida em que tem menos luz e menos e também não pode ter muita energia de trevas, de falta de luz. Então é um equilíbrio que permite que as coisas se desenvolvam. E aqui é isso, eu tô vendo você muito porque essa carta aqui vai falar muito de ação equilibrada. Existe uma desordem na ação. Então é como se você não estivesse controlando as suas ações por uma instabilidade, uma falta de meditação, de pensamento leve, de presença. E aí é isso que acontece, certo? Então é o que eu vejo. E aí o positivo é esse imperador colocando ordem, pessoas que te ajudam a colocar ordem também numa situação, te ajudam a fazer uma limpeza. Exemplo, se aqui for um contato espiritual muito forte, é como se amizades, familiares, pessoas ligadas à espiritualidade te auxiliassem através da sua experiência, né, da sua singularidade, do seu poder, né? Porque aqui é uma pessoa que tem poder, é a pessoa que manda, é como se alguém que manda e que sabe o que está fazendo te auxiliasse a fazer essa ponte de comunicação espiritual, certo? Então vamos lá. Eu vou agora colocar o microfone mais para cá. Aí, porque eu vou tirar as cartas das clarificações. Estrela, ó. Estrela é comunicação espiritual, né? Vamos lá. Carta 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Vamos lá então. Carta 7, carta 6, carta 5, carta 4, carta 3, carta 2 e carta 1. Vamos lá então. Seus desejos. O que o signo de Libra deseja em agosto de 2025? Vocês querem o 4 de espadas com as nuvens. O 4 de espadas é a carta da estabilidade mental. É a carta da meditação, é a carta do repouso, é a carta de diminuir o ritmo, né?
É a carta da estabilidade na mente, de desenvolver, de ter um controle, um crescimento ligado às ideias, certo? E também é uma coisa, pode ser que vocês queiram que alguma coisa seja estável todo momento, que é o que eu tô falando, é como se eu visse uma instabilidade. Em alguns momentos há um pico, daqui a pouco a pessoa tá lá embaixo, daqui a pouco ela tá no pico, daqui a pouco ela tá lá embaixo. E assim ela oscila. Então essa carta é uma carta que não passa, ela não é alterada, ela não é influenciada pelos eventos, pelas confusões transitórias. Então você não tem dúvida do que você sabe, você não tem dúvida do que você quer, você não tem dúvida de coisas que já estão estabelecidas. Eu não quero ter dúvida. Eu não quero duvidar se eu gosto do meu ex, se eu quero ficar de volta com o meu ex ou com a minha ex. Tem uma coisa de ex-parceiro aqui nas nuvens, de coisas que já passaram. Eu não quero ficar na incerteza. Eu não quero ficar também numa energia mais triste, deprimida. Não. Eu quero estar estável mentalmente, certo? Como que você alcança isso? Através do 6 de paus com o lírio. E olha que lindo, né? A carta do 6 de paus é a vitória, o triunfo, o equilíbrio, a harmonia das ações. Então é quando as ações da gente tomam forma. As ações da gente causam um impacto e influenciam os outros. Então tem a ver aqui com as ações que influenciam, com ser o exemplo, com seguir um exemplo, com aplicar algo que eu sei, com eu vivenciar uma coisa que eu sei, relacionada aos lírios. Então é desenvolver, pode ser assim, os lírios fala de vidência, fala de sensibilidade, ele fala de questões espirituais. Então é desenvolver, né, harmonizar a tua ação de vidência, harmonizar a tua visão espiritual, é harmonizar a tua mediunidade, é trabalhar com isso, é desenvolver isso, pode ser em alguns casos aqui. Lírio vai falar de maturidade, vai falar de tempo, vai falar de coisas que precisam envelhecer, amadurecer. Algo ligado à moral também é ter uma conduta moral. Então é não se deixar levar por prazeres cotidianos, por distrações momentâneas. Então aquilo que eu falei comi demais, bebi demais, estou saindo demais. Tudo precisa ter parcimônia e limites. Então através dessa limitação, dessas ações harmônicas, com maturidade, entendendo que as coisas você vai construindo ao longo do tempo, você aqui consegue efetivamente alcançar essa estabilidade mental e sair das dúvidas, certo? Signo de Libra. A próxima questão é o relacionamento afetivo. Nós temos Imperatriz com a Lua nas relações. Então, assim, para quem é solteiro, vai pintar alguma coisa nova aí, tá? Solteiros, vai pintar alguma coisa. A Imperatriz com a Lua vai falar de, prazeres, iniciativa, sensualidade, você se sentindo bem, você magnético, magnética, né? E ainda mais com a Lua, que vai falar do feminino. Então você vai ter uma certa... Aqui você vai chamar muito a atenção. Só que aqui me vem que esse chamar a atenção tem que ser de uma maneira mais formal, me parece. Tem uma coisa de moda. Sabe? Tanto para o homem quanto para a mulher. Não interessa aqui o gênero. É como se assim, existe a moda ali, essa coisa casual, mas não é moda. Sabe quando a gente está em casa ou a pessoa... Exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo.
Mas para ficar claro, sabe, o homem vai sair, ele vai com a camisa do futebol, ele vai com aquele calção, aquela bermuda surrada e bota um chinelo e vai pro evento, pras coisas. Tipo, aqui é isso. É como se assim, alguém que você quer conquistar, é como se você precisasse ser esse ser especial. Entende? É ser o tipo de pessoa que eu quero atrair. Então, assim, eu quero uma pessoa, eu quero que a pessoa que esteja comigo ela seja cuidadosa ou cuidadoso, ou uma pessoa seja, né, aí bem. Aquelas pessoas que. Nossa, eu quero uma pessoa cuidadosa, zelosa, que goste de mim, que queira crescer, e aí a pessoa vive jogada. Ai, Libra. Não dá, né? Não dá. Então a gente tem que ser o que a gente quer atrair. Então, se eu quero alguém que goste de mim, né? Que se arrume, eu também preciso ter essas qualidades. Mas então, para solteiros aqui, você vai chamar muito atenção, tá? É como se assim existisse uma coisa meio que de fama, de brilho, de chamar atenção, algo apaixonante. Você vai estar apaixonante, eu acredito que pode pintar em um relacionamento esse mês, tá? Vai ter, ainda mais porque veio o imperador e a imperatriz na mesma jogada. Pode ser que tenha uma certa dificuldade de conexão, mas há sim essa possibilidade de encontro afetivo, tá? Já para quem é casado, casada, a imperatriz com a lua mostra um mês positivo, mostra um mês de sensualidade, de maior contato, de intimidade, de intuição. Mas tenha uma coisa aqui no sentido de cuidar para não cair em tentações que são muito eventuais. Pode ser alguma coisa que aconteça de maneira muito rápida, ou nossa, ou você vencer uma tentativa. Tem alguma coisa que assim, ou para você ou para o cônjuge, tem isso. É óbvio que não é para todo mundo. Se você tem plena confiança, ok. Mas tem pessoas aqui que às vezes têm um costume já de essas relações, às vezes mais, né, enfim, mais modernas. Então tem uma coisa assim para cuidar, tá? Mas de todo é um mês positivo. E é um mês, inclusive, que traz muito de prosperidade para o casal. Já no dinheiro e na saúde, existe a necessidade, tá? 9 de espadas no dinheiro e na saúde vai falar de, pode ser preocupações com os, e aí é os pássaros, né? Os pássaros pode ser que você esteja muito nervoso, nervosa, sem dormir, assim, meio que numa energia muito instável por conta de alguma negociação financeira, por conta de alguma comunicação que abre um recurso, que te entrega um recurso. Pode ser que você também cuidado com dicas que você segue de investimentos. Tipo, eu investi num lugar porque me falaram que era bom. Ou exemplo, vou dar um exemplo muito bobinho, tá? Sabe que esses bancos digitais a gente pode guardar por determinados meses. E aí a pessoa vai lá e coloca um dinheiro, exemplo, no guardado e não sabe que aquele guardado, que já aconteceu comigo lá no início, eu não sabia que o guardado era tipo por 1 ano, 2 anos que eu tinha colocado e simplesmente depois eu não conseguia tirar o dinheiro. Então é um desespero, assim, uma coisa desesperadora por um aconselhamento que você seguiu sem ter todas as informações. Então cuidado com o desespero por conta do que é falado, por conta de uma negociação. Pode ser que haja aqui uma certa questão também ligada a um casal, né? Porque no dinheiro e na saúde. Então, alguma preocupação por conta de um relacionamento, certo? Então, é o que eu vejo nesse mês. Ter cuidado com isso, se antecipar. Ter a certeza plena do que se está fazendo, ter clareza. Aqui,
O que se faz ter maturidade. Então, abrir as informações, ver se não tem alteração, ter clareza o máximo possível do que você está fazendo, principalmente em questões financeiras e de saúde. Que aqui tem uma dinâmica também que pode envolver saúde no sentido de liberdade. A pessoa daqui a pouco ela rompe limites, que a liberdade aqui, né, é ir além. Então assim, comi demais, bebi demais. Daqui a pouco pessoas também que traem, né, a pessoa sair aí, daqui a pouco, enfim, né, pegar alguma coisa, enfim, de questões ligadas à saúde. Então tem que tomar esse cuidado, entende? Se preservar. Tive que falar porque se não é com você, você tem a tua certeza, é aquilo. Releva essa parte, tá? Vou tomar mais uma aguinha. Aqui. Trabalho. Casa de ação. Aqui eu vejo o seguinte, tá? Tem pessoas, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, de Deus, da justiça divina, de tudo. Quem tem crises depressivas, quem tem questões relacionadas a situações que envolvem desequilíbrios químicos na área mental muito graves, é muito importante seguir tratamentos que vão te levar a uma qualidade de vida gigantesca. Mas você tem que seguir. E assim, é levar tudo como um conjunto. Então é o cuidado com a alimentação, é o cuidado com a medicação, é o cuidado com a espiritualidade, é com tudo, para que uma situação perigosa seja de fato finalizada e terminada e resolvida. Tá? Porque aqui eu vejo pessoas, né, ali assim pode ter um desgaste ligado à questão mental muito grande. Então é muito interessante você tomar esse cuidado e ter essas precauções. Isso sai aqui como saúde, tá? Perdão. Agora, para trabalho, o 10 de espadas com a foice já me mostra algum caminho que você termina. Algo relacionado ao trabalho acaba, tá? O 10 aqui fala de ter que corrigir um caminho, ter que ajustar alguma coisa que você sabe, né? Principalmente ligado a ideias que você tem. 10 de espadas mostra, assim, de fato, um ponto de virada. É como se você precisasse desapegar é um desapego ligado à foice. Um desapego ligado a mudanças inesperadas dentro do trabalho. É como se você não tivesse... as coisas não precisam ser rápidas demais. Você não tem que desapegar da necessidade de ter que cortar coisas de uma hora para outra. No sentido de ter uma pressão mental. Faça o que dá dentro de cada dia em agosto. Então, desapegue da necessidade de decisões repentinas. Desapegue da necessidade de mudanças rápidas e inesperadas. Sabe? Desapegue de situações muito preocupadas que podem aqui dentro do trabalho causar um perigo, um acidente. A pessoa tem que passar por ter algum procedimento porque a pessoa está tão nervosa, entende, dentro do trabalho, que aqui pode ter isso. Então vamos mitigar vamos diminuir essa energia. Cuidado aqui com a questão profissional. Desapegue de tudo que traz esse senso de urgência. Faça as coisas com mais leveza e mais presença. Por quê? Porque o que eu falei é fazer tudo com, olha, 3 de copas, alegria, abundância, celebração e estabilidade, certo? Já dentro da tua questão ligada à família e amigos, muito bom. Aqui eu vejo você
existe aproximação de figuras masculinas, femininas muito fortes, assim, como se fosse a energia de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de uma bisa, de um bispo. Entende? Tem uma coisa assim de pessoas também que já foram. É como se você conseguisse saber que a pessoa está bem. Pessoas que já foram, né? E você vai ter esse desenvolvimento espiritual aqui. Amizades, é como se você tivesse sonhos com uma pessoa que já foi. E aí você através de um contato com uma autoridade espiritual, você consegue ter uma certeza, ter uma clareza, ter uma leveza, né? Me vem isso na espiritualidade muito forte. E família e amigos de fato, pessoas que estão aqui no cotidiano, é um mês que você vai celebrar, que você vai se aproximar mais dessas pessoas. Elas vão te auxiliar. Existe uma celebração, uma amizade, uma conexão, né? Vocês conseguindo aqui aproveitar momentos de confraternização ligados a uma figura, pode ser masculina ou feminina, uma pessoa em geral. É como se alguém unisse todo mundo. Entende? E na espiritualidade nós temos o imperador com a montanha. Então, a espiritualidade é quem tem desenvolvimento espiritual, quem sabe o que está fazendo, que vai conseguir te ajudar a equilibrar essas situações, a ter força, a se sentir merecedor de uma justiça, a enfrentar esses obstáculos, a colocar ordem no que está desordenado e a como contornar situações que hoje você enxerga intransponível, mas porque a tua mente ela não está com as informações corretas. Você não está vendo as coisas de maneira clara ou com calma para conseguir resolver tudo. Você está vendo tudo de maneira muito instável. Ou tem como resolver, mas o mental ele está tão atribulado que só enxerga o problema, certo? Aqui também está falando de autoridade, a montanha, né? Subir a montanha, fala de ir em busca, tomar essa autoridade, ter esse poder, né? Assumir o controle de uma situação, desenvolver um pensamento estruturado por meio dessa subida da montanha, dessa busca espiritual. Certo, signo de Libra. Eu vou pegar aqui o microfone então. Colocar aqui novamente. E vamos à sua oração de agosto. Merecimento, abertura e integridade. Criador de todas as coisas, eu clamo agora pela verdade que equilibra, corrige e restitui. Que por meio da minha frequência eu acesse o auxílio e a concessão nessa realidade da justiça divina. Aquilo que minha alma já merece e desfruta em minha realidade paralela. A segurança, a paz, a abundância, o amor, o lar acolhedor, a vida plena e feliz. Liberta-me, Criador, das fortalezas da mente, das ideias que endureci por medo, dor ou desconfiança. Remove de mim toda resistência que me impede de viver o bem. Desperta em mim um coração puro, sensível e disponível, que eu volte a sentir, confiar, sonhar. Que eu me permita ser feliz, sem culpa, sem defesa, sem dúvida. Que as águas divinas, com minha permissão, lavem meu corpo, minha mente, meu espírito e minha alma, renovando as crenças que limitam minhas experiências, transformando essas crenças em maturidade que concede a permissão para, enfim, estar integralmente de bem com a vida. Hoje
diante de ti eu afirmo: eu mereço viver o que é bom e estou pronto, pronta para receber. Que assim seja, assim é. Amém. Certo, signo de Libra. Eu não esqueci. Linda oração, limpeza, meu bem. Limpeza. Limpeza para Libra. Lindíssimos. Vocês gostam do que é bom, né? Vocês são muito abençoados. Vamos lá. Libra. Eu quero o cristal aqui para Libra, mês de... Não, olha o que vem a esmeralda, né? O que ela faz? Ela harmoniza, gente, ela limpa e ela acalma. Ai, gente, eu tenho que rir, né? Porque a sincronicidade ela é muito. Vamos ver qual é a casa astrológica que traz a mensagem. Casa 3, ó. Aqui, ó. 3. 3. Casa 3. Declare o seu amor, mas não espere o mesmo em troca. Faça sem esperar. Quando a gente entrega, a gente sem esperar, a gente está dando com abundância. E de uma forma ou de outra, o universo vai trazer o que é bom para você de volta. Não necessariamente da forma como você espera, mas o universo não fica te devendo nada. Certo? E eu senti da casa 12. Reflita sobre o que espera dar e receber nos seus relacionamentos. Olha que interessante. Reflita sobre o que espera dar e receber nos seus relacionamentos. Libra, eu desejo então que as vibrações de altíssima frequência ressoem na tua vida hoje e sempre. Mais informações, consultas particulares, outras leituras, doações, tudo na descrição do vídeo. Um feliz e abençoado agosto de 2025. Até mais.